Fazer uma oração. Santo Deus seja Pai, usa os teus lábios para trazer uma palavra viva e revelada para todos nós, Pai. E usa também, Pai, a memória do nome e oração do teu povo, para que tudo quanto eles ouçam da tua palavra, Pai, eles guardem, Pai, para que possam pôr em prática. Porque a palavra diz: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Vou louvar o hino aqui antes. A minha fé está firmada nas coisas que podem acontecer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem, sim, uma vez, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. É só abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Isso aí é, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, Ele sempre será meu. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, Ele sempre será meu. Minha fé está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, vem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se o lado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, Ele sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, Ele sempre será Deus. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele veio para esse mundo para uma missão principal, que foi a de nos salvar. Porque a Bíblia diz que pelo pecado de Adão, o pecado passou para toda a humanidade. E todos nós pecamos. E não há um homem justo sequer. E Deus olhou do alto dos céus para a terra para ver se havia um justo, um que pudesse morrer pela humanidade, dar a sua vida pela humanidade para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas não achou um justo sequer, porque todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, além de ter vindo para essa principal missão de morrer para nos salvar de todos os nossos pecados, Ele veio também e Ele nos ensinou um monte de lição. Várias lições Ele nos ensinou a palavra de Deus. Por exemplo, Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Ele disse: se você amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, nós já estaremos cumprindo os 10 mandamentos. Ele também nos ensinou a curar os enfermos, a expulsar demônios, ensinou um monte de coisa através
através dos discípulos, né? E tudo que ele ensinou para os discípulos vale para nós nos dias de hoje. Jesus ele continua sendo o mesmo, ele ainda cura, salva, batiza com o Espírito Santo e ele voltará para nos levar para o céu. E a palavra de Deus diz assim, que a própria palavra de Deus é apta para corrigir, para ensinar, para instruir justiça, para que todo homem de Deus seja instruído em todos os assuntos que nós procuramos. Nós vamos achar na Bíblia a resposta para determinado assunto. E Deus diz assim: eu tenho compromisso com a minha palavra, eu velo pela minha palavra para que ela seja cumprida. Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso eu diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Ele diz que de todas as palavras que ele disse, nenhuma de suas palavras caiu. E ele disse assim: a palavra que ele enviar, ela irá e prosperará aquilo para que foi enviado, e não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz, fará o que me interessa, e prosperará naquilo para que foi enviado. E aqui nessa parte, Jesus vai nos ensinar uma lição. Ele fala assim: aqui é como se ele nos ensinasse como nós estamos dispostos na nossa vida. Ele diz assim: tenha fé em Deus. Mas se nós perguntamos para qualquer um de qualquer religião, você crê em Deus? Ele diz sim, eu creio em Deus. Mas Deus está dizendo que tem fé em Deus. A gente está dizendo, na tradução correta, que se fala assim: tenha a fé de Deus. A fé de Deus lá no Gênesis conta como que era a fé de Deus. Deus diz assim: haja luz e houve luz. Aí ele diz: tenha fé. O único Deus que existe em Deus, qual Deus? Aquele que fez os céus e a terra. E ele diz: porque em verdade, como digo, que qualquer que disser este monte vem estar aqui no sentido pejorativo. O monte pode ser as bênçãos que você deseja para a sua vida e também as maldições que você quer que saia da sua vida. E ele nos diz assim: se o fulano ou se o ciclano tiver fé em Deus, ele diz assim, que qualquer que tiver fé em Deus, você vai falar ao monte, e o monte aqui vamos dar um exemplo prático. Quando o pastor chama as pessoas para orar na frente, por exemplo, manifesta um demônio, por exemplo, aí o obreiro falou: pode orar. Aí se aquele obreiro vai ver a pessoa que está endemoniada, e ele já no coração dele pensa assim: nossa, será que eu consigo? Não adianta nem ele tentar, que ele não vai conseguir. Porque a palavra está dizendo: ó, tenha fé em Deus. Primeiro você tem que ter a fé em Deus. Depois ele diz: qualquer que disser este monte. Então este monte, aqui eu dando exemplo, este monte venceu o demônio aqui nesse caso. Você vai falar ao monte, falar ao demônio, para você porque você quer uma bênção na sua vida. Ele diz que tudo quanto nós queremos já estão nos lugares celestiais. A gente só tem que chamar eles de bênção para que ele se tornar real na nossa vida. Então você vai determinar que aquela bênção venha para a sua vida. Você determina. Você está precisando de dinheiro. Você fala: dinheiro vem. Não tem um pregador que ensina isso, né? Dinheiro vem. Você chama o dinheiro, mas você chama só de boca, o dinheiro não vai vir. Você fala: dinheiro vem. Aí você começa a visualizar aquele dinheiro que você precisa e começa a sonhar com aquele dinheiro que você precisa. Você determina aquela quantidade e não duvida no seu coração. Você fala: aquele dinheiro vai vir para a minha mão. E você não duvida no seu coração. Aí ele vai confirmando aqui, ó. Qualquer que disser este monte, nesse caso que eu estou explicando, você está precisando de uma bênção. Todas as bênçãos que nós precisamos já estão nos lugares celestiais, como eu já disse. Então você tem que chamar a existência para que venha se tornar real na sua vida. E como que você faz isso? Você chama, mas você não duvida no seu coração. Você quer crer que aquilo que você disse é a realidade. Ó. Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se